Bom dia, pessoal. Espero encontrá-los bem, apesar de todo esse contexto de dificuldade, né, em relação à própria liberdade, mas de antemão agradeço a oportunidade de estar podendo conversar com vocês e de repente dar uma ideia aí de norteamento, né, para que vocês estabeleçam uma programação adequada para poder estudar e realmente ter uma ideia interessante, uma construção, um caminho para que vocês comecem a aprofundar os estudos na área de fisiologia, entre outras abordagens que interessam a todo fisioterapeuta, todo profissional de educação física, enfim, profissionais de saúde. E a partir dessa aula eu espero poder ajudar vocês, né, nesse caminho e que vocês possam ser bem-sucedidos e descobrir aí algumas estratégias de função do corpo, né? Garanto que vai valer a pena, talvez em algumas situações eu vou ser óbvio, mas eu queria, na verdade, nesse momento, né, nessa oportunidade, fazer com que vocês sejam, de certa forma, provocados a enxergar as estratégias que mantêm o corpo funcionando. Obviamente, que o norteamento está ligado ao movimento, né? E, de alguma maneira, eu quero completar um pouco do que o professor Juliano falou, né, no início do módulo, e, de repente, levar vocês para a ideia mais ligada a um controle neuromuscular. E aí a gente vai discutir um pouco de estratégia do movimento voluntário, que é o que interessa para a gente. Ok, então, o que eu preparei para vocês em relação ao roteiro, né? Eu preparei para vocês uma ideia inicial sobre quais são os pressupostos fisiológicos do movimento, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre o sistema neuromuscular e a sua fisiologia, né, que é o item 3, a fisiologia do músculo estriado esquelético, que tem um aspecto de comando diferente do controle do músculo liso e do músculo cardíaco. E no módulo que seria a segunda aula, eu enfatizo um pouco do sistema nervoso para exatamente a gente entender como que a informação chega, é processada para que seja dado respostas, digamos, mais complexas quando a gente considera, por exemplo, a associação dos estímulos sensoriais que são percebidos e transformados aí de alguma maneira em uma resposta motora, né? No próximo módulo, ou seja, no próximo vídeo, vocês vão ver que eu falo de vias aferentes e eferentes e essa parte mais acabada do controle motor. Então, a gente começaria bem na proposta de especular com vocês quais são os pressupostos fisiológicos do movimento, né? Eu gostaria muito de, quando a gente fala de pressupostos, por uma questão de adaptação ao módulo, eu coloquei aqui do movimento. Porque, na verdade, quando eu falo de pressupostos fisiológicos, o que a gente imagina é, na verdade, o que deveria acontecer, ou o que acontece estrategicamente para que eu entenda, né, a ideia da função do corpo, né? Então, vamos lembrar que físio significa função, logia ou logos significa estudo ou tratado. Então, a fisiologia, a priori, seria a ciência que estuda a função do corpo. Bom, seria um conceito bem enxuto, mas quando a gente pensa em função, a gente pensa em órgãos. E é bem intuitiva a ideia de que quando a gente pensa em função e pensa em órgãos, a gente vê a fisiologia como estudo da função dos órgãos do corpo humano. Eu gosto muito dessa ideia inicial, que é bem etimológica, mas quando eu falo de órgão, eu estou falando de uma parte de uma organização. Então, a fisiologia estuda órgãos em uma organização, mas a gente aprende que organização dá uma ideia de organismo. Então, a fisiologia é a ciência que estuda a função dos órgãos em um organismo, né? Ou seja, a ideia de órgão enquanto um pedaço de uma organização, de um organismo, nos dá a ideia de que cada estrutura tem uma característica estrutural, né? Eu diria morfofuncional, que é capaz de executar uma tarefa dentro de uma organização, onde cada um desses órgãos vai desempenhar um determinado papel para que toda
a engrenagem que todo o organismo possa desencadear aí os seus principais eventos para a manutenção da vida. O movimento, neste cenário, poderia ser considerado, sim, uma resposta final. Ela poderia ser, assim, quantas coisas acontecem para que você, de repente, sinta a necessidade de executar um movimento, né? De repente, o que tem que acontecer de programas e de sensações e percepções para você levantar da cadeira e ir no banheiro, ou levantar da cadeira e beber um copo com água, né? A intenção e a sensação, ela é prévia ao movimento. Mas o movimento em si, pensando no movimento voluntário, né, da musculatura estriada esquelética, ele não acontece de uma maneira autônoma, né? O músculo para contrair, ele também não depende só da vontade. O músculo para contrair, ele precisa receber sangue. Ele precisa receber sangue com nutrientes, com glicose, com oxigênio. A priori, quando a gente pensa na oferta de condições energéticas para o músculo, né? Mas a gente também sabe que a musculatura ela se mantém através de hormônios, de nutrientes. Então, ou seja, o movimento, quando a gente destaca nessa pós-graduação o movimento, a gente pensa a priori no movimento voluntário, vamos considerar dessa forma, e a gente vai ver que o músculo, para executar a tarefa dele, dos movimentos, né, que ele é responsável, ele vai precisar primeiro de um aparato fisiológico. Talvez essa seja a melhor introdução. O músculo, para que ele execute o seu papel, né, que é norte de trabalho de todo mundo, né, funções de movimento, e pensando no músculo estriado esquelético, você vai imaginar que ele precisa de vários pressupostos. Ele precisa de um sistema cardiocirculatório, respiratório, para que ele consiga executar a tarefa que é a contração e que tem alto gasto metabólico, né? A gente coloca aí a produção de ATP no processo respiratório, seja aeróbico ou anaeróbico, mas a produção de ATP é um pressuposto fundamental para entender como que o músculo contrai. E, para a alegria de muitos, eu vou tentar revisar também nessa aula, né, o que vem a ser essa contração muscular em alguns detalhes. Eu acredito que a ideia é reavivar e reforçar o que vocês já sabem e o que vocês já têm a ideia, porque se vocês estão nesse módulo, é porque vocês se sentem atraídos por essas questões. Então, fiquem bem atentos à ideia de pressupostos, porque para isso eu vou introduzir para vocês 3 conceitos, eu vou tentar ser bem objetivo pelo tempo que a gente tem, né, que não é muito grande, mas eu vou tentar, antes de falar de cada órgão e sistema, eu queria conversar com vocês sobre 3 conceitos e que eu queria muito que a partir de agora ficasse aí na memória e no coração de vocês. Vou trabalhar com vocês esses 3 grandes conceitos, que é o meu jeito de ver fisiologia. Por favor, como eu já agradeci essa oportunidade com vocês, eu coloco dessa maneira, porque realmente é um jeito que eu vejo a fisiologia, está muito longe de ser uma forma absoluta, mas eu queria, já que eu tenho essa permissão, encaminhar vocês para, antes de falar de órgão, ter uma ideia de estratégia. Então, a ideia é esses 3 conceitos, além de ser pressupostos para entender a fisiologia, não só do movimento, mas qualquer âmbito que você queira, eu queria que vocês imaginassem esses 3 conceitos como realmente quais são as estratégias. Eles representam a estratégia de cada órgão. Eu costumo dizer o seguinte: para mim não interessa que o coração funcione e bombeie sangue. Para mim me interessa por que você tem um coração e o que significa o coração num contexto mais global. Então, por que tem coração? Né? Como ele funciona é um aspecto, mas qual o significado dele? Qual o significado de um pulmão? Para que ele existe? Porque aí a gente consegue ter um raciocínio mais crítico para entender não só quando estiverem funcionando adequadamente, mas quando tiverem disfunções ou mesmo no extremo oposto, quando você estiver trabalhando com condicionamento, por exemplo. Muito bem. Então, entrando nesses 3 conceitos, que eu queria agora fazer uma síntese, seria basicamente com a ideia de como o corpo pode promover as suas respostas. Então, eu tenho aqui uma visão panorâmica do que seria o corpo humano, certo?
Uma estratégia bem elementar que vocês devem ter visto na anatomia, e se não, prepara, porque é um olhar bem interessante. A gente tem um corpo, né, que poderia ser o meu corpo, o corpo de vocês, enfim, mas a gente teria aqui um sistema que literalmente é aberto. Então, a gente tem alguns pontos de entrada e alguns pontos de saída. Vai ser bem óbvio, mas eu acho que o raciocínio final vai ser bem interessante. Então, nós sabemos, por exemplo, que continuamente entra oxigênio e sai dióxido de carbono pelo corpo. A gente tem a questão da alimentação via sistema digestório, então eu queria que a gente prestasse atenção nesse sistema aberto, onde entram substâncias, e essas substâncias têm um caminho bem interessante. Vocês vão ver que praticamente elas entram em tubos e vão para um outro tubo, que é o sistema circulatório. Interessante, vamos imaginar essas bolinhas representando esses elementos, enfim. Então, a gente tem aí o coração como propulsor. Então, quando o oxigênio ou os nutrientes caem na circulação sanguínea, eles têm um grande alvo, que é atingir a estrutura celular. Então, você teria aqui algumas estruturas celulares, que nós somos, e esses elementos atingiriam a célula. A célula promoveria as reações químicas a partir desses elementos. O que era interessante, ela ia distribuir, pode ser via sangue, e de repente ela também produz alguns excretas, que também via sangue vão chegar no nível de eliminação, né, de resíduos. Não quero falar a palavra mágica ainda, dessa transformação. E aí a gente tem um sistema urinário, por exemplo. Muitos resíduos tóxicos podem ser eliminados pela própria pele, né? O dióxido de carbono pode ser eliminado, que é um resíduo metabólico, pode ser eliminado pela própria via respiratória, sem falar a parte de digestória, né? O produto final da digestão, que todo mundo conhece. Né? Outras maneiras de eliminar, por exemplo, via esperma, né? O sistema reprodutor, desculpa. Então, veja, em síntese, o nosso corpo ele recebe substâncias de forma contínua. Importante isso que eu vou falar. Essas substâncias vão atingir a célula através do sistema circulatório, lá no nível capilar. Todo mundo sabe que tem uma difusão, os nutrientes entram, glicose, aminoácidos, água, sais minerais, um intercâmbio contínuo dentro desse pacotinho aqui, que é a célula. E, a propósito disso, eu queria trazer essa informação para vocês. Então, nós somos células. Diz a lenda que nós temos aí 100 trilhões de células. E eu queria muito que a gente refletisse nesse contexto o que é célula. Mas antes disso, eu queria imaginar o que a célula vai fazer com gás carbônico, desculpa. O que a célula vai fazer com dióxido de carbono, o que ela vai fazer com glicose, o que ela vai fazer com aminoácidos, o que ela vai fazer com ácidos graxos que vêm da digestão de lipídio, né? Então, veja bem o que eu quero propor para vocês. Nós temos uma célula que é capaz de receber, não é capaz, ela não é só capaz, mas como ela precisa receber oxigênio, glicose, né? E ela precisa de receber os aminoácidos, as vitaminas. E o que a célula é capaz de fazer quando recebe essas substâncias? Ela é capaz de promover reações e produzir alguma coisa, óbvio. Então, quando eu pego glicose e oxigênio, eu vou produzir ATP. O ATP é base para a própria contração muscular e até para controle do que entra e sai na célula. Para a síntese de várias substâncias, eu preciso de ATP. Por isso que uma das coisas que a gente tem que fazer continuamente é respirar e oferecer esses meios para a célula. Por outro lado, a gente pode perceber que a célula é capaz de promover praticamente várias reações que são vitais, né? Várias montagens e desmontagens moleculares. Daí, eu queria muito que a gente conversasse sobre um conceito que eu vou até mostrar aqui um pouco para vocês, né, gente? Permita o jeito artesanal da aula, mas eu acho que vale a pena. Eu queria mostrar para vocês aqui, quando eu falo de célula e eu falo de vida, o que eu acho que tem que ficar muito marcado na nossa aulinha de hoje é que para ter vida eu preciso promover reações químicas. E o conjunto dessas reações químicas é o que a gente chama de metabolismo.
E, nesse caso, quando eu coloco para vocês essa ideia de metabolismo, né, que eu vejo como sendo um pressuposto importante, então eu teria aqui a primeira e mais importante ideia como pressuposto da fisiologia é entender metabolismo. E logo mais eu vou mostrar para vocês que a presença de vários órgãos se justifica por manter condições metabólicas. Então, qual o primeiro pressuposto que eu queria que vocês entendessem? Primeiro pressuposto, vida, estrutura da vida é biomolecular. Nós somos formados por proteína, lipídios, carboidratos, inclusive é a composição da célula, da membrana da célula, do que tem dentro da célula, além de água, sais minerais, enfim. E vida significa célula. É um viés, mas vida significa célula. E célula significa uma estrutura que tem todo um aparato para promover reação química. Ora, por que tudo que a gente absorve tem que chegar na célula? Eu vou dar uma ideia. É dentro da célula que eu tenho condições de pH, de temperatura e fundamentalmente a presença de enzimas capazes de promover essas reações metabólicas. E metabolismo prescinde de enzimas. E enzimas são estruturas especializadas em catalisar essas diversas reações químicas. Sem enzima não há reação química. Sem reação química não há vida. O maior conceito para a vida não é nem ter célula. O maior conceito para considerar um ser vivo, e isso a gente coloca vírus, né, sem comentário extra, mas o vírus, que é uma estrutura que nem tem célula, não é celular, né, é uma proteína envolvendo, não é uma cápsula proteica envolvendo um nucleotídeo, pode ser RNA ou DNA, é considerado um ser vivo porque tem capacidade de metabolizar. Então, quando está dentro do corpo, os vírus são capazes de usar enzimas, de usar os nutrientes do metabolismo do hospedeiro para fazer a sua própria estrutura e destruir a célula do hospedeiro. Então, eu acho que essa ideia de vírus dá para mostrar para vocês que entender metabolismo é entender a vida. E vocês provavelmente vão ter oportunidade de estudar metabolismo na própria fisiologia do exercício, no condicionamento. A gente estuda a fisiologia do exercício com aspecto de nutrição, de fortalecimento. Então, é um aspecto que eu queria deixar aberto para vocês. Então, em síntese, a célula é a menor unidade capaz de promover as diversas reações metabólicas do corpo. Lembrando, o metabolismo pode ser dividido em anabolismo e catabolismo, né? Isso quer dizer que eu posso promover reações, por exemplo, eu pegar a glicose e transformar em glicogênio no fígado. Então, esse é um processo anabólico, né? Uma molécula mais simples sendo formada uma molécula mais complexa. Se eu pegar o contrário, né? Dependendo da situação, se eu pegar o glicogênio e quebrar ele em glicose, eu vou ter um processo conhecido como catabolismo. Um indivíduo que hipertrofia, ganha massa muscular, ele tem um predomínio anabólico. O indivíduo que perde massa muscular por inanição, por imobilização, por inatividade física, ele entra num processo catabólico, né? Então, existe aí, vocês vão ver, um equilíbrio entre anabolismo e catabolismo no nosso corpo. Nós sempre estamos em anabolismo e catabolismo. O que vai determinar o equilíbrio dessas duas coisas vão ser as condições nutricionais, de atividade física, de idade, o sexo interfere, o sexo enquanto gênero, né? Então, essa primeira ideia de célula, condições internas e metabolismo. Essas condições internas, eu falei para vocês, temperatura e o controle do pH, acaba sendo uma ideia para justificar o controle das condições internas. Então, eu queria dar uma ideia para vocês, de uma forma bem rápida, sobre o que seriam essas condições internas para permitir o metabolismo. Essas condições internas também podem ser chamadas de variáveis fisiológicas. Quem quiser dar pausa e anotar o que eu estou falando, vale a pena. Então, essas condições internas também são chamadas de variáveis fisiológicas, porque variam, e elas devem ser controladas para que o metabolismo aconteça. Por quê? Porque a enzima precisa de temperatura e pH e condições adequadas para que ela promova essas reações.
As enzimas, que são chave no metabolismo, elas são extremamente rigorosas em relação a como funcionam. A sua estrutura tridimensional é responsável pelo encaixe do substrato para formar um complexo enzima-substrato e produzir tudo que a gente precisa, seja anabolicamente, seja catabolicamente. Então, pense na ideia-chave da ação das enzimas dentro de uma célula. Ok, então a primeira palavra foi metabolismo. E aí eu falo para vocês de condições internas. Veja, o que seriam essas condições internas? Por favor, isso é importante. Eu posso considerar condições internas a concentração de oxigênio e dióxido de carbono, as concentrações de sódio, potássio, cloro, cálcio, magnésio, que são eletrólitos, lógico que são diluídos em água, então a água tem um papel fundamental, além, por exemplo, do bicarbonato, que vocês vão ver, e também, como eu tinha dito, os níveis de glicose, a temperatura e o controle ácido básico, que seria o controle pH. Presta atenção que dessas variáveis que eu falei, é importante perceber que elas variam, elas tendem a variar, dependendo das condições do seu corpo, do estado dos seus órgãos, do ambiente, de como você comeu e por aí vai. Então, eu queria que vocês olhassem esse corpo, que é um sistema aberto, que troca matéria e energia com o ambiente, e eu tenho a célula como um pressuposto de vida. E as condições do meio interno sendo decisivas para manter o metabolismo. O que eu queria que vocês percebessem é que essas variáveis, eu vou falar bem óbvio, essas variáveis, elas tendem a variar. Mas o organismo tem meios para não deixar que essas variáveis ou aumente demais ou diminuam de menos. Então, eu queria que vocês imaginassem, o oxigênio, se você fizer um exame de gasometria, ele tem um valor que seria ótimo para o metabolismo, e ele permite uma variação que ainda é considerado normal. O dióxido de carbono é a mesma coisa. A pressão arterial, por exemplo, que é uma variável fisiológica, ela permite 12 por 8? Ah, sim, ela tem um valor que é considerado ideal. Para nefrologista ainda é mais baixo ainda. Mas a pressão arterial tem um valor esperado. A frequência cardíaca tem um nível esperado, o nível de glicose pode variar, mas ele tem uma faixa de variação que é normal para o metabolismo, né? A temperatura não permite variação, tá, gente? Então, de todas as variáveis, ela pode até variar, mas toda variação de temperatura é caos metabólico. E o pH, que também tem um delta de variação muito pequeno. De todas essas variáveis, temperatura e pH é o que permitem menor variação. Por quê? Porque são os que estão mais diretamente implicados ao controle da ação das enzimas, a estrutura e a ação das enzimas. Bom, paciência, porque eu vou fechar. Tá bom, Helder. Então, eu tenho que manter essas condições internas, que são chamadas de variáveis fisiológicas ou parâmetros fisiológicos, e como que eu vou determinar esse controle? Aí vem a nossa grande ideia. Eu preciso de órgãos. São os órgãos que vão controlar o que tem dentro e fora da célula. São os órgãos que, ao funcionarem, eles absorvem demais ou eliminam, né? Absorvem equilibradamente ou eliminam equilibradamente. Porque se vocês concordarem que tem a entrada e a saída, nesse meio, como é que ficaria essas condições metabólicas? Então, entre uma entrada e uma saída, está havendo transformações químicas, que eu coloquei como biotransformações. E essas transformações químicas são capazes de manter o nosso corpo. Para ser mais claro, eu vou tentar especular com vocês. Nós sabemos que temos um nível de CO2 e oxigênio no sangue. Quem que controla esse nível de oxigênio e de dióxido de carbono? A respiração. Então, é a quantidade ou o ritmo respiratório que vai manter o nível de oxigênio de CO2. Isso é bem genérico. Bom, o que vai manter a concentração de eletrólitos no corpo? Além do que você ingere, os rins vai eliminar e vai controlar os níveis de eletrólitos, além de controlar os níveis de toxinas também. Certo? E um aspecto importante é que o sistema respiratório e o sistema renal, eles controlam ambos o pH
do sangue e, portanto, o pH da célula e, portanto, o metabolismo celular. Então, quando a gente fala de acidose e alcalose, que são condições fisiológicas muito importantes, a gente sempre fala de sistema respiratório e sistema renal, para diferenciar o que seria alterações de pH por condições metabólicas, que seria renal, ou respiratórias, que seria o nível de função respiratória. Então, gente, em síntese, eu tenho órgãos que equilibram essas condições internas, né, funcionando mais ou menos, e dessa maneira eu consigo manter essa constância, esse equilíbrio dessas variações. Se esses órgãos não funcionarem direito, por exemplo, quando o pâncreas não consegue produzir insulina a contento, eu vou aumentar o nível de glicose do sangue, né? Quando o sistema respiratório não consegue oxigenar e não saturar bem o organismo, por algum problema, por exemplo, eu vou ter aí um problema respiratório, óbvio, mas eu vou ter uma dificuldade de todo o contexto metabólico. Ou seja, os órgãos controlam essas condições internas para que o metabolismo ocorra. Então, vejam, um conceito que eu queria estabelecer com vocês. Quando eu falo de condições internas, e eu vou usar aqui algumas, eu posso dizer para vocês aqui, eu já revelei o que eu não queria, mas vamos lá. Quando eu falo de condições internas, eu queria colocar para vocês aqui um resumo bem rápido. Então, vocês só me aguardem aqui um pouquinho, que eu vou fechar com vocês essas 3 palavras agora. E dessa maneira, só um pouquinho aqui, vamos voltar a compartilhar. Eu vou aqui e eu vou tentar estabelecer com vocês um início. E eu acho importante a gente fechar esses conceitos. Então, veja, o primeiro contexto que eu falei, o primeiro conceito, perdão, foi metabolismo, certo? E metabolismo representa o conjunto das reações químicas, né, que ocorrem no corpo. Beleza. Pode ser dividido em anabolismo, catabolismo e tal. Mas para ocorrer o metabolismo, eu preciso de condições internas, de preferência mantidas em equilíbrio. Eu falo equilíbrio concentração, né, gente? No sangue, nos fluidos. Essa ideia desse conceito de condições internas mantidas em equilíbrios, quando eu estou falando isso, eu estou falando das variáveis fisiológicas, né? Para manter essas condições internas em equilíbrio, eu preciso de órgãos. E os órgãos, eles vão enviar para o sistema nervoso informações de como eles estão, né? Então, esses órgãos, eles vão estar passando aí para o sistema nervoso uma informação. E o sistema nervoso vai emitir uma informação contrária, né, no sentido contrário, para ajustar esse órgão. E esses órgãos, ao funcionarem, o que é decisivo no processo? Na verdade, esses órgãos, eles vão ter uma condição bem interessante no sistema. Por quê? Porque eles vão estar controlando as variáveis fisiológicas. Essas variáveis fisiológicas também podem chegar no sangue via sistema nervoso central, via hipotálamo. Quando essa informação chega no sistema nervoso via hipotálamo, o hipotálamo pode mandar uma informação, que eu costumo dizer agora dessa forma. Eu vou dar uma virada na seta aqui para vocês fecharem isso comigo. Então, na medida que o hipotálamo recebe essa informação, essas condições internas que chegam no sangue e são lidas pelo hipotálamo, vai determinar uma saída de informação neural para poder ativar o órgão. Então, eu vou dar um exemplo bem rápido. Vamos supor que o pâncreas controle os níveis de glicose no corpo. Então, o pâncreas, que é um órgão, controla uma condição interna, que é a glicose. Dependendo da variação da glicose, e ela varia o tempo todo, ela gera uma informação, um impulso nervoso, porque eu tenho receptores, eu tenho sensores de glicose lá nos centros, no sistema nervoso central. Então, a variação de glicose é contínua. Então, continuamente eu estou tendo disparo
para me informar via aferente o que seria o nível de concentração de glicose. O sistema nervoso via hipotálamo emite um sinal e via sinalização hormonal ele vai informar para o pâncreas que tem muita glicose. O pâncreas produz insulina e controla a variável interna. Um outro exemplo, a glicose no sangue baixou. É feita uma aferência, uma leitura hipotalâmica e existe uma outra saída que informa para o pâncreas para ele produzir o glucagon, que tem o efeito contrário. Agora, num dia, nós sabemos que a glicose ela varia de uma forma muito contundente, mas a gente sabe que no indivíduo saudável, essa glicose no sangue não vai estar aumentando de forma exagerada. Então, veja comigo, essa condição interna, que é a glicose, ela vai gerar uma entrada no sistema nervoso, vai alimentar o sistema nervoso com essa informação, alimentar de informação, o sistema nervoso vai gerar uma saída e vai fazer esse órgão funcionar mais rápido ou menos rápido. Mas como seria a pressão arterial? A pressão arterial é monitorada, chega via sistema nervoso central e eu vou lá no coração ou nos vasos e vou dilatar esses vasos e vou amortecer a pressão arterial. Como é que seriam os níveis de dióxido de carbono? Vai chegar uma informação do sistema nervoso central, uma saída, e eu vou ter que aumentar a frequência respiratória para controlar essa condição interna. Então, veja comigo que essa é uma estratégia geral de todos os sistemas. E é óbvio que se vocês forem acoplar isso à ideia do movimento, eu poderia dizer para vocês que se eu aumentar a contração muscular, eu vou precisar de mais oxigênio. Se eu precisar de mais oxigênio, significa que eu vou precisar de mais sangue. Então, eu vou precisar de aumentar o bombeamento cardíaco. Essa informação vai chegar no sistema nervoso central e vai fazer com que a frequência cardiocirculatória aumente. E aí, enquanto eu tiver essas condições, com essas variáveis tendendo a ter esses extremos, eu vou ter uma entrada, uma saída, controlando a variável. Mas quem determina a entrada? A variação da variável, que determina uma saída. Entrada, saída, entrada, saída. Isso é importante que eu vou falar para vocês agora. Essa entrada se dá por uma via aferente. A condição variada gera uma aferência para o sistema nervoso, que faz uma leitura metabólica e que determina uma eferência. Tudo isso via neural, tá, gente? Essa via neural, ela vai geralmente vai solicitar que o órgão seja, de alguma maneira, adaptado, porque ele é importante para a manutenção dessas condições internas. Então, 1, 2, 3, para dar uma limpeza. Eu queria que vocês pegassem essa ideia de entrada e saída a partir dessas condições que devem ser controladas, e eu queria voltar para vocês lá para aquela ideia nossa primitiva, para a gente ter uma sequência interessante. Olha só o que eu quero mostrar para vocês. Então, nós temos a ideia inicial de que entre as substâncias, elas são metabolizadas e elas são eliminadas. Então, existe um controle entre a entrada e saída de substâncias no corpo, aonde ocorrem as maiores reações químicas no nível celular. Essas reações químicas devem ser controladas, tem condições que são ajustadas para o metabolismo? Sim. Quem controla essas condições? Os órgãos. Escuta para mim. A manutenção dessas condições internas em equilíbrio constante e de forma dinâmica é o que nós chamamos de homeostase ou homeostasia. Eu vou deixar aqui um H. Então, me ajuda. É para vocês generalizarem em outras funções. Isso eu estou dando para vocês o caminho da fisiologia. Todos os órgãos enquadram nisso. Então, pera. O coração, pulmão e rim, quando funcionam, eles tentam equilibrar essas condições internas para o metabolismo. Helder, a gente chama essa luta, a gente chama de homeostasia, que é a manutenção dessas condições internas em equilíbrio. Todo mundo aqui já ouviu falar de homeostase. Então, eu mantenho essas condições internas em equilíbrio de acordo com o que entra no sistema nervoso. Olha só, gente, por favor, o sistema nervoso está bem no meio aqui.
neuroendócrino, não dá para falar tudo, mas eu quero dizer assim, o tempo inteiro está chegando informação dos órgãos para o sistema nervoso. Coração para o sistema nervoso, né? Rim para o sistema nervoso, músculo para o sistema nervoso. Então, observem que existem entradas, e essas entradas marcam como estão essas variáveis fisiológicas. Veja algo que é extremamente importante nesse momento. Mas olha, Helder, o sistema nervoso ele vai ler cada uma dessas variáveis. Olha o tanto de coisa via hipotálamo que vai chegar informando o sistema nervoso. É o nível de sódio, eletrólitos, é a quantidade de gases respiratórios, são os nutrientes, é a pressão arterial, é a contração no músculo. E essa informação, ao ser lida, me ajuda, vai gerar uma saída. E essa saída, ela tende a tentar ajustar quem deu a entrada. Então, com muita calma, se eu tenho uma variação de CO2 alterada e eu tenho informação, existe uma saída que volta para controlar essa condição. Se existe um nível de glicose e essa glicose no sangue informa o sistema nervoso, vai ter uma saída que equilibra esse nível de glicose via pâncreas. Se eu tenho uma pressão arterial que é informada ao sistema nervoso, vai ter uma saída que controla a pressão arterial. Então, veja, quem gera uma entrada recebe a saída. Então, se alterar o nível de gases ou de CO2, eu vou gerar uma variação da respiração para ajustar esse nível de CO2. Se alterar o nível de glicose, eu vou gerar uma saída para controlar essa glicose. Então, veja bem, vou tentar ser sintético e juntar todo esse pressuposto para a gente fechar as 3 palavras. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, para estar vivo eu tenho que metabolizar. Para metabolizar eu tenho que ter condição interna mantida por função de órgãos. Essa manutenção dessas condições internas eu chamo de homeostase. E como a homeostase é garantida materialmente? Homeostase é o equilíbrio. Homeostase é a manutenção do equilíbrio. Homeostase é um resultado, não é uma estrutura. Mas eu poderia dizer para vocês, o que garante a homeostasia? Qual o mecanismo de controle homeostático? Ok. O mecanismo de controle homeostático é dado pelo sistema nervoso, pelos órgãos aferentes, aqui os órgãos receptores daquela informação, que joga para ele e ele emite uma saída eferente para que seja feito o controle. Muita calma nesse momento. Eu preciso de... O tempo que eu vou ter, que eu vou dar para vocês pensarem, é o tempo que eu vou apagar essa bagunça. Tá bom. Então, olha só. Eu tenho 3 palavras e a partir daí eu acho que eu posso falar de controle fisiológico para vocês. Eu preciso de manter condições metabólicas. Eu tenho que manter condições internas, condições ou variáveis fisiológicas ajustadas. Quem faz isso para mim são os órgãos. E quando os órgãos promovem a manutenção desse equilíbrio, dessas condições, eu falo de homeostase. Mas para ter homeostase, eu tenho que ter o sistema nervoso. Vocês acabaram de ver comigo. E o sistema nervoso, ele precisa de uma informação de entrada. E o sistema nervoso emite informações de saída. Muitas vezes, quem provoca essa entrada recebe a informação de ajuste. Então, eu tenho uma roda, gente. Eu tenho uma situação de alimentar o sistema. Vou até pegar uma outra cor, porque eu vou fechar a ideia com vocês aqui agora. Eu alimento o sistema com essa informação e o sistema me dá uma resposta para controlar a variação. Então, eu tenho uma variação fisiológica. Ela vai ser o tempo todo informada. Glicose, pressão arterial, sódio. E o tempo todo o sistema nervoso está mandando saída para poder fazer esse equilíbrio. Então, eu tenho um sistema que é cíclico. E, quando eu falo da entrada, eu estou falando de feed, que vem de alimentar. Feed é informação do que está acontecendo. E como volta para controlar a própria variável, eu falo de back.
Ok. Então, pensa comigo nessa sequência. Fechei, gente, as 3 palavras. Quais são essas 3 palavras? Primeiro, metabolismo. Como que acontece, em que meio, em que condição acontece o metabolismo? Em condição homeostática. Como que eu mantenho a homeostasia? Informando o que está acontecendo com a variável, entrando no sistema nervoso, e o sistema nervoso mantendo uma saída e controlando essa variável. Analise isso comigo que eu tenho um exemplo para dar daqui a pouco. Isso quer dizer, então, que eu não posso conceber a fisiologia, claro que vocês vão dar um intervalo que ninguém aguenta tanta informação, mas eu não posso conceber a fisiologia sem antes entender as estratégias. Eu não posso falar para vocês de função cardiocirculatória, pulmonar e renal sem antes eu colocar para vocês que existe uma estratégia dentro disso tudo. Porque o que eu acho mais difícil é uma pessoa estudar coração, pulmão, rim, função cardiocirculatória e alguém perguntar para ela assim, ok, você estudou e você sabe muito, mas qual o papel metabólico do coração, do pulmão e rim? Porque, na verdade, é para isso que eles existem. Eu falei isso para vocês no começo da aula. Me interessa para que existe. Para que existem esses órgãos? Em sistemas, obviamente. Para que existem esses órgãos? Esses órgãos existem dentro de uma perspectiva, dentro de um contexto. Eles ajudam de alguma maneira. Todos eles estão envolvidos no controle de alguma coisa. Todo órgão tem um papel, tem uma tarefa. Não é órgão para função? Então, eu queria que vocês entendessem que, nesse caso, órgãos controlam condições internas para manter uma célula viável metabolicamente, para permitir com que as enzimas promovam as reações. Ô, gente, então vamos imaginar, se você tiver um distúrbio de qualquer órgão, ele vai promover um distúrbio metabólico. Se o seu sistema respiratório não oferecer oxigênio, vai comprometer o metabolismo energético, produção de ATP. Se o rim não excretar o que ele precisa e não controlar o volume de água e eletrólito, você vai ter um problema metabólico a longo prazo. Então, eu acho que eu limpei a tela para vocês limparem o raciocínio e a gente fazer já alguns saldos, ter alguns saldos dessa aula. Tem que valer a pena. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, cara, estuda, tenta situar o que é metabolismo, o que é homeostase e como ocorrem os feedbacks. Só para a gente passar para o próximo tópico. Eu queria dizer para vocês e provocá-los no bom sentido. Eu vou pegar o coração. E aí eu quero que vocês respondam para mim. Qual é o papel metabólico do coração? Como ele ajuda na homeostasia? Como ele é controlado a partir de sistemas de feedback? Eu preciso que vocês perguntem isso para todos os órgãos. Não vou ter tempo, mas eu estou dando a dica. Nunca mais vocês vão ver fisiologia do mesmo jeito. Não é estudar órgão, é primeiro entender estratégia. E a estratégia é universal. Eu tenho que manter condições metabólicas. Por isso eu tenho célula, por isso que eu tenho uma organização celular. Uma célula, ela pode até ter coisas iguais fora e dentro, mas não é igual o que tem dentro e tem fora. Portanto, tem um controle do que entra e do que sai. A priori via a permeabilidade seletiva da membrana celular. Mas veja que eu tenho que manter as condições celulares não exatamente iguais às condições do ambiente externo. E aí eu vou dar um lucro para vocês. Como é manter a vida e essas condições internas, sendo que o ambiente não é igual? Dá para entender? Ou seja, eu tenho que manter um organismo independente e íntegro se a temperatura for 40 graus em Goiânia, em agosto, por exemplo, ou a temperatura ser fria em maio, como teve esse ano, que foi uma coisa bem inusitada. Frio em Goiânia, fantástico, um evento. Mas o seu corpo mantém as mesmas condições. Se está seco, se está úmido, se você bebe, se você depende do que você come, entende que eu tenho aqui uma magia, eu tenho um corpo que tem que se manter íntegro, mesmo em condições de pressão ambiental. E isso custa caro, porque para eu manter todas essas estruturas bonitinhas, cada uma fazendo o seu trabalho, eu gasto muita energia. Basta você lembrar que um percentual muito grande do que a gente come, 40%, 50%, não sei, mas uma boa parte da energia que a gente produz, do ATP que a gente produz, é para manter a nossa temperatura interna. Só para vocês terem noção.
Independente de você estar correndo ou não, você vai sentir fome. Você perde ou ganha calor e tem que ter mecanismo para ajustar isso. Então, encarem aí o verdadeiro milagre como sendo a própria existência fisiológica. Quem entende o que eu estou falando fica grato por ter cada órgão funcionando sem você nem lembrar que ele existe. E gosto muito de falar isso na graduação. E posso também falar para vocês com certeza. Quem consegue entender o que eu estou propondo vai perceber que o grande milagre é exatamente estar vivo. Imagine tanto de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e são ajustadas e são controladas e você de repente não está sentindo mal, não está sentindo dor e de repente você está tendo uma plenitude de poder pensar. Se essas condições não fossem atendidas, com certeza até o pensamento, o comportamento, ser feliz ou não, poderia ser comprometido. E eu brinco sempre que a fisiologia está na base não apenas de uma existência biológica, mas também de toda a nossa noção de existência, de alegria, de tristeza e tudo mais, né? Não precisamos ter problema num órgão para saber o tanto que ele é importante. Espero que ninguém precise esperar para valorizar toda essa engrenagem, todo esse privilégio de ter tanta coisa funcionando e a gente conhecer só um pouquinho, né, gente? Só um pouquinho aqui que eu estou falando para vocês. Né? Nós não estamos nem na ponta do iceberg. O ser humano ainda precisa progredir muito para entender realmente tudo isso, porque o dia que a gente entender um pouco mais, talvez muitas doenças, muitos problemas acabam desaparecendo. E se alguém quiser dar um pause aqui para tomar água, fica à vontade, mas eu tenho que progredir. Então, em síntese, nós falamos de metabolismo, de homeostase e de feedback. Eu quero, nesse momento, tentar mostrar para vocês aqui uma ideia bem curiosa sobre o que eu falei para vocês de feedback, quando eu ilustro para vocês, tem uma bagunça aqui, gente, vocês vão me perdoando, mas quando eu falo para vocês, eu tento mostrar, fechando, né, essa parte, esse vídeo que eu vou soltar aqui para vocês. Blood pressure stretches the carotid arteries and aorta, causing the baroreceptors to increase their basal rate of action potential. Eu vou tirar o som e vou falar para vocês de uma forma muito interessante. Aqui eu tenho o sistema nervoso. Queria que vocês imaginassem nesse momento, que é extremamente importante para fechar a nossa ideia. Eu vou falar de uma variável que é controlada pelo sistema nervoso via feedback. Então eu tenho aqui a artéria aorta, né, os baroreceptores, que está conforme a pressão da sístole ventricular no sangue, que é jogada no sangue, eu tenho receptores que transformam isso num sinal nervoso. O controle é bem no tronco encefálico, o tálamo está mais ou menos aqui. E eu queria que vocês percebessem que aqui tem um disparo informando como é que está essa pressão arterial. Essa pressão arterial chega no centro de controle bulbar, por exemplo. E eu queria muito que vocês observassem que isso é contínuo, é uma tendência. Então, o tempo inteiro você está controlando a pressão arterial. Então, essa entrada, eu queria que vocês imaginassem como sendo o feed. Entrada, alimentação. Aqui vai ser lido para ser um ajuste. Nesse caso aqui, eu tenho um controle de tronco cefálico, né? Veja que a partir dessa leitura começa a ter uma saída. Olha só. Essa saída, ela volta para o coração. Então, é o back. Isso aqui é um sistema de feedback para controle da pressão arterial, que é um clássico. Então, eu posso controlar a pressão arterial interferindo lá no nó sinusal, posso controlar a frequência cardíaca. Mas a pressão arterial, e fiquem atentos, ela acontece quando eu controlo o diâmetro dos vasos. Então, além de eu ter um feedback para o controle da frequência, do ritmo, né, cardíaco, vocês vão ver, de acordo com feedback, a gente vai ter uma saída. Mas eu também tenho um controle via sistema nervoso simpático e parasimpático do calibre do vaso. Se a pressão está alta e eu aumentar o diâmetro desse vaso, eu consigo
diminuir a força com que ele bate na parede das artérias. Então, vocês vão ver que tem uma outra saída e que vai promover a dilatação do vaso. Tem muita gente que não vê isso, mas vamos lá. Olha lá, dilatou. Tá bom? Mais uma vez. Ó. Vaso dilatou, amorteceu a pressão arterial. Um outro aspecto que simultaneamente vocês podem perceber e talvez passou batido é que a frequência cardíaca vai sendo ajustada também. Eu tenho duas, então eu tenho uma integração de situação. Olha o ritmo cardíaco. Rapidamente. Olha lá, frequência cardíaca forte, forte, forte. Sístole, sístole, sístole. É o tá, né? Tum, tá. E aí vocês vão ver que eu diminuo, por uma ação no nó sinusal, eu diminuo essa frequência. Olha lá que beleza. Então eu diminuo a força que esse sangue bate na parede das artérias. E para garantir essa diminuição, eu ainda vasodilato, ou seja, eu controlo essa pressão arterial. Se a pressão estivesse baixa, seria o contrário. Mas qual é a ideia que tem que ficar para nós e que eu acho que vale muito a pena? É uma condição interna que determina a chegada de sangue nos tecidos. Esse é o papel metabólico do coração. Ele oferece esses nutrientes sob pressão. E essa pressão tem que estar no nível considerado, até para não destruir a parede dos vasos. Então, eu tenho um sistema de feedback. Desafio, se fosse o pâncreas. Desafio, se fosse o rim. Desafio, se fosse o fígado. Então, eu queria que vocês entendessem, né, essa ideia e a gente pudesse realmente ilustrar esse nível de controle de feedback, que é o determinante para a homeostase e, fundamentalmente, é o que norteia aí o que nós chamamos de pressupostos fisiológicos. E agora eu falo para vocês, né? Eu falei tanta coisa, o que vocês acham do movimento? Será que o movimento tem a ver com pulmão, com coração, com vaso? É uma pergunta. Então, quando a gente fala de pressuposto, a gente fala de pressuposto fisiológico. Eu tenho certeza que vocês serão capazes de classificar ou enquadrar tudo isso, né, de uma forma bem mais crítica, eu espero de verdade, né? Então, agora a gente vai para uma transição e eu queria pedir um pouco de atenção para vocês entenderem uma transição que eu vou fazer. Como é vídeo, eu vou falar num ritmo e vocês vão dando pausa na medida que vocês sentirem a necessidade. Eu queria que vocês imaginassem comigo uma situação que é neurológica, no entanto, muito rápida. Não temos muito tempo para demorar. Então, eu queria que vocês me ajudassem na seguinte ilustração. Eu tenho aqui o sistema nervoso, bonitinho, olha que legal. E aqui eu tenho outra estrutura. Então, eu vou colocar aqui para vocês, porque eu vou desenvolver um olhar. Vocês vão gostar disso. Então, aqui eu tenho o sistema nervoso, certo? Essa aqui é a parte consciente e aqui seria o controle neurovegetativo. Então, observem comigo. A entrada e a saída, escuta eu. Quando eu tenho, alguém toca na sua pele, você vê, sente cheiro, visão, audição, tato, paladar, olfato. Eu tenho uma via aferente que ela vai ter que chegar lá em cima no córtex cerebral, na casca do cérebro. Eu mostro daqui a pouco. Então, quando alguém toca no seu braço, vai ter uma informação que vem e vai lá para o córtex. Esse controle é um controle consciente. A consciência está aqui. Então, nós temos feedbacks que a informação chega lá em cima, eu sei o que acontece, percebo e eu emito uma saída, geralmente para o músculo, para fazer o que eu quero. Então, eu quero pegar um objeto. Então, eu levanto a mão, vou lá, pego o objeto. Neurologicamente, eu tive uma vontade, uma intenção e comando o meu braço. É um cabo, passa pela medula e tudo mais. Então, eu tenho um feedback voluntário quando essa entrada e essa saída chegam no córtex cerebral. Então, eu tenho um sistema nervoso somático. Eu tenho órgãos somáticos. Pele, músculo, visão, audição, tato, paladar informam. Então, esse feedback ele vai para o córtex. Grava isso que depois eu tenho uma ilustração.
Aqui, gente, eu vou ter o tálamo, a região do mesencéfalo pontibubo, que é o tronco encefálico, certo? Então, aqui eu tenho a região do tálamo. Grava isso, porque eu vou preparar vocês para entender uma imagem. Então, essa aqui seria a estrutura básica. Eu tenho a região do cérebro, com hemisfério cerebral e tálamo. E se isso aqui fosse uma árvore, olha o tronco cefálico, com mesencéfalo, ponte e bulbo. Ponte e bulbo. Observem o que eu vou mostrar para vocês. Isso é importante. Repare. Enquanto eu vou errando aqui, vocês vão procurando entender. Então, olha o que eu vou fazer para vocês. Dessa vez não vou errar, não. Ó, eu vou pegar essa estrutura e fazer um corte sagital. E quando eu fizer um corte sagital, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Quando eu mostrar isso aqui para vocês, olha só, percebam, com muita calma. É uma visão emblemática do sistema nervoso. Lembrando que essa estrutura aqui, quem é na verdade? O tálamo. Tudo bem? Grava isso para mim. O córtex cerebral, onde vai chegar a informação voluntária, ele está aqui nessa casca. Toda a informação, vocês viram um vídeo há pouco tempo, vocês viram que a informação de controle da frequência cardíaca e do coração, ele não sobe para o córtex, ele já tem o feedback saindo aqui. É só lembrar do desenho, do vídeo. Então, veja, eu tenho dois tipos de feedback. Gente, me ajuda, que isso é importante. Eu tenho um feedback que controla a víscera, tem muito a ver com fisiologia e homeostase. Então, entra e sai, entra e sai. Mas eu também tenho um feedback que vai subir e falar que eu existo e sai. Que eu sinto dor e sai. Que eu sinto fome e sai. Então, eu tenho dois tipos de sistema nervoso quanto à função, né? Classificação. Um que é de feedback cortical voluntário, é o que faz você saber que existe. E um outro que você tem desde a sua geração e que faz os seus órgãos funcionarem. Então, eu tenho dois feedbacks. Um que vai no córtex e volta. São as minhas respostas conscientes. São as sensações que são percebidas. E eu tenho, abaixo dessa região do hemisfério, o tálamo e o tronco cefálico, que são centros do feedback para a homeostase, para a existência orgânica, fisiológica. Em cima seria a questão existencial, sociológica, pessoal, psicológica. Então, veja bem, esse olho aqui é tálamo. E abaixo dele, essa região, eu chamo de hipotálamo. Lembrem, o hipotálamo é essa região de baixo. É aqui que eu tenho o maior centro de controle neurovegetativo e visceral, a homeostase. Eu não vou aprofundar, mas para saber fisiologia, vocês têm que saber o que é tálamo, ou o que é hipotálamo, principalmente. Então, vai tentar localizar, porque ele controla fome, sede, sexo, controle de temperatura, é tudo no nível hipotalâmico. Ele é conformado por células neurosecretoras. Todos os hormônios, escuta, gente, é rápido, todos os hormônios, para funcionar, eu tenho primeiro que ser produzido um hormônio hipotalâmico para depois eu ter a glândula produzindo o próprio hormônio. Não dá para a gente discutir isso, mas são os hormônios tróficos ou astrofinas ou trópicos que ativam todas as outras glândulas em todos os outros órgãos. Lembra que, Putin, sabe qual é o papel dos hormônios? Qual o papel dos hormônios? O papel dos hormônios, a priori, é controlar o metabolismo. E ponto. É o que eu estou querendo falar para vocês. O papel do sistema endócrino é controlar o metabolismo. Então, eu tenho uma integração neuroendócrina para controlar as funções do corpo. E que isso seria uma outra aula que a gente não tem espaço, né, para poder falar. Então, vê se foi, vê se cola. Falei de pressuposto, já falei de 3 palavras, espero que vocês tenham entendido. Como aqui todo mundo é esperto, eu queria que vocês me ajudassem na seguinte ideia.
Helder, por que você mostrou esse trem para nós agora, né? Por que você mostrou esse troço lá do sistema nervoso? É exatamente para mostrar quem é o centro de controle. E eu queria que vocês imaginassem esse sistema aqui, com o córtex aqui em cima. Se eu fizesse um corte frontal ou coronal, eu teria duas bolas embaixo. Então, eu tenho hemisfério com córtex, duas bolas embaixo e vai descendo. Grava isso, tem corte. E como é que eu poderia ver esse corte, se ele existe? Aqui. Ah, mas aqui vai ficar bonito. Eu sei que a aula é pesada, mas se vocês confiarem em mim, vai ser melhor. E vocês podem escrever aí, gente, na boa. Nada será como antes. Então, olha só. Eu acho que isso aqui é peça real, viu, gente? Isso aqui é peça real. Observem bem quem deveria ser esse cara aqui, ó. Observem bem. Quem deveria ser esse cara aqui, ó? Se eu fizer um corte nesse sentido. As duas bolinhas que vocês estão vendo representam o tálamo. Tem a parte branca. Olha o que a gente chama de córtex cerebral. Olha o que a gente chama de córtex cerebral. Eu vou ser bem sintético com vocês. Olha só o córtex cerebral aqui, com outro corte passando em outro nível. Olha o corte cerebral, córtex. É importante que eu vou dizer para vocês. Nesse corte aqui, eu vejo, além do tálamo, eu vejo dois triângulos aqui. Ó, grava isso para mim. Dois triângulos aqui. Então, vamos dar no meu boi e eu vou falar o que é sensação e percepção para vocês agora, para adiantar o serviço. Então, observem com calma. Esse corte ele é mais posterior. E esse corte, esse outro de baixo, é mais anterior. Todos coronal frontal. Então, vamos começar a nossa conversinha rápida. Eu tenho um órgão sensorial. No caso somático, a pele, o músculo que também dá esse feedback. Essa informação, quando eu dou um estímulo, quando eu provoco um estímulo, isso daqui vai se transformar num impulso. Esse impulso vai ser levado para a medula, ele vai subir, passar lá pelo tálamo, e essa informação vai chegar lá no córtex. Eu vou parar de falar de sistema vegetativo e vou falar só de consciência agora. Então, não ficou legal esse terceiro neurônio aqui, vamos dar uma escurecida, ele foi aqui. Então, gente, para eu sentir alguma coisa, eu tenho informação que passa pelo tálamo e é projetado no córtex. Então, esse aqui é um sistema sensorial, somático. No meu corpo, eu sinto meu corpo, eu vejo, tal. Então tem esse caminho. Esse é o caminho para a sensação. À medida em que isso chega, eu vou ter neurônios de associação lá no cérebro, milhares de neurônios de associação, em lugares diferentes, em setores diferentes, que vai me dar a percepção do que está acontecendo. Então, eu vou ter uma coisa bem complexa. E, a partir dessa percepção, eu vou associar sensibilidade e percepção, eu vou associar para determinar um movimento. Esse movimento vai ter outros neurônios que vão descer passando por esse triângulo que eu chamo de núcleos da base. Núcleos da base. E passa também pelo cerebelo, que é também modulador do grau de força, de tônus, né? Ele planeja o movimento e regula o grau de excitação para o músculo não contrair mais ou contrair menos. Eu quis mostrar isso primeiro com essa estrutura para vocês entenderem o exercício que eu proponho no segundo bloco de aula, tá? Então, eu queria que vocês fossem capazes de entender isso de uma linguagem simples e não ficasse pensando é neuro, não é neuro. Eu quero que vocês imaginem que esse é o caminho para eu falar de músculo, porque essa seta que eu mostrei aqui, ela vai ser comandada, ela vai comandar, desculpa, o músculo. Então,
Eu vou deixar só o neurônio de associação. Eu queria que vocês imaginassem uma situação motora que você está treinando, que você está reabilitando e tal. Eu tenho um estímulo que vai chegar no córtex cerebral. A gente trabalha muitas vezes com comando voluntário. A gente pede a pessoa para fazer aquela atividade que eu estou querendo, na maioria das vezes. Né? Então, pensando nisso. Eu vou ser bem sintético. Olha o caminho dessa sensação. Por favor, não me arruma problema que lese esse neurônio, que lese a medula, porque essa informação não vai chegar. Essa informação chega numa área do cérebro e eu tenho a associação para me dar a ideia do que está acontecendo, para eu ter a percepção. E a partir do que eu percebo, eu vou elaborar também via a cabo. Aqui tudo é via a cabo, não é net, não é via Wi-Fi. Eu vou ter uma saída e aqui eu vou ter, se for um controle voluntário, que é o que nós vamos falar agora, um músculo estriado esquelético. Foi uma pausa para vocês pensarem. Então vamos criar esse caminho, gente. O tempo é curto, mas dá para vocês criarem isso para mim. Eu vou desenhar com a cor só. Então veja bem. Eu vou pegar uma cor escura e vou falar para vocês. Aqui eu tenho um receptor que vai me dar um feed aqui, uma entrada. Dependendo do comando verbal, levanta o braço. Olha, eu vou fazer um movimento para você ver. Olha, eu vou colocar uma música, você faz esse exercício. Olha, agora eu só tenho que fazer esse movimento aqui na piscina. Eu estou usando canais visuais, auditivos e canais motores proprioceptivos para informar para esse cara. Conforme o estímulo que você dá, ele entende. Olha, ele pediu para eu levantar o braço, ele pediu para eu chutar mais forte, ele pediu para eu pular. Né? E aí, para eu fazer e atender o seu comando de entrada, eu primeiro tenho que processar para eu depois mandar uma resposta. E essa resposta vai chegar no músculo. Então, agora chegamos onde eu queria. Chegamos aí para o pessoal que quer fazer pós e entender o que é o movimento, né? O que seriam os pressupostos para o movimento. Eu vou deixar aqui um músculo bem bonitinho e eu vou repetir mais uma vez. Eu dou o comando, eu dou o estímulo, pode ser visual, auditivo, pode ser os órgãos dos sentidos ou pode até no músculo, né? Você pode alongar, você pode dar uma propriocepção para ele mover, né, o músculo de uma forma mais eficaz. Então, olha o que eu quero dizer. O estímulo que é dado vai chegar no sistema nervoso central pela consciência. Eu já não estou falando mais do feedback neurovegetativo. Vai sofrer uma associação pelos neurônios que vão levar para a memória, para a raiva, alegria. Tudo isso aqui você pode estimular por via de associação. E a partir daí eu desencadeio uma resposta de descida. Essa resposta de descida vai ter neurônios que passam pelos núcleos da base e pelo cerebelo até chegar no músculo. Logo, núcleos da base e cerebelo vai controlar o nível de eletricidade que chega no músculo. É por isso que cerebelo e núcleos da base controlam tônus, controlam postura, para que a partir daí, né, são movimentos automáticos de controle da cabeça, de você estar em pé e não precisar pensar. Então, esses controles automáticos são determinados pelos núcleos da base e cerebelo, e a partir desse controle de núcleos da base e cerebelo, eu vou ter uma condição de moldar, de determinar a coordenação motora e a execução eficaz daquele plano de movimento que eu queria, né? Então, a musculatura, ela também informa, né, o sistema nervoso, por exemplo, a via propriocepção, sinestesias, né? E a partir também de um controle que é mais no nível subcortical, eu teria o movimento automático, que não é uma coisa que cabe eu explicar aqui para vocês. Muito bem. As pausas vocês vão fazendo na medida que vocês interessem. Eu não posso fazer pausa. Então, veja bem, gente. Olha o que vocês estão vendo aí. Que maravilha. Deixa eu ver se é esse. Não, é o outro. Ó, olha lá o que vocês estão vendo. É a figura mais emblemática da neurologia. E para a gente construir as ideias, vejam. Controle da pressão por meio de receptores, pode ser baroreceptores aqui no receptores. Olha o feed. Tronco cefálico, né?
Troncefálico tem uma música que toca nele, MPB. Mesencéfalo pontibulbo, né? É que a gente tem um centro de controle, centros bulbares, por exemplo, que controlam a entrada, inclusive, não só de vísceras, mas pelo fuso muscular, como eu tinha dito para vocês, também informa a posição das nossas articulações para que eu execute o movimento. Agora, olha o tanto que a coisa vai ficando bonita. Olha aqui o córtex motor e aqui a descida para mostrar para vocês como é que seria o controle do movimento. Então, vale muito a pena. Então, nesse caso, eu teria o controle neurovegetativo, que é subcortical, do hipotálamo para baixo. E eu teria esse controle do movimento que subiria, né, que iria até o córtex, ainda que eu não tenha esse circuito mostrado aqui. Então, só para a gente fechar essa ideia de homeostase, né, eu queria enfatizar o cara, tirando o olho da galinha que eu tenho o hipotálamo, centro de controle da fome e sede, sexo, 1000 neurotransmissores, 1000 hormônios. Isso aqui é o cara da fisiologia. Não se aprende fisiologia sem saber função hipotalâmica. Aliás, se você se aventurar a entender o que é hipotálamo, você vai descobrir quase tudo da fisiologia, certo? Aqui é só para reforçar a ideia. Manutenção da constância do meio interno, ou homeostase, as diversas funções. Aqui eu tenho essa imagem e eu vou ser bem objetivo com ela. Eu queria que vocês fossem capazes de avaliar a engrenagem e mais ou menos um pouco do que eu tentei mostrar para vocês. Né? O objetivo central disso tudo é produzir o tal do ATP. A maior parte desse ATP é produzido via mitocôndria. E esse ATP é responsável pelo transporte através da célula, pela contração muscular, é responsável por produzir diversas substâncias, né? Então eu tenho aqui, ó, o ar entrou. Olha a nossa primeira figura que eu tinha mostrado para vocês, a ideia de como entra as coisas e para que entra, né? Cuidado, isso ficou até perigoso o que eu falei, não tira de contexto. Mas observem o que eu vou mostrar aqui. Quando o oxigênio entra, vamos pegar. Ó, o CO2, o oxigênio entrou, foi para o pulmão, foi para o coração. O CO2 foi eliminado, ele vai para o coração para depois ir para o pulmão. E aí entrou, foi para o músculo foi para o coração, do coração foi para o pulmão. Então fica bem claro para todos vocês que essa é uma engrenagem maravilhosa, não é única, mas ela dá uma ideia muito dessa coisa de roda, né, de como os órgãos integram para manter o nosso corpo funcionando. Então, esse aqui é um mecanismo de produção de uma entidade que é o ATP e que é um pressuposto fisiológico. É um pressuposto fisiológico. E aí eu queria, a partir daí, criar 3 casos clínicos aplicando isso para fisioterapia, para educação física ou para quem quiser. Como que eu faço uma aplicação disso aqui? Vamos lá. Eu teria, gente, a seguinte situação. Eu queria que vocês imaginassem um paciente. Ixi, não era bem isso que eu queria fazer, não. Eu queria que vocês imaginassem um paciente que tivesse na seguinte situação. Vou pegar essa cor aqui. Eu queria que vocês imaginassem um paciente que ele tivesse um problema respiratório. Uma limitação dessa oxigenação. Talvez seja a melhor forma de eu definir problema respiratório. Então, no paciente 1, ele não está conseguindo absorver esse oxigênio. Esse oxigênio, pouco que ele absorve, vai chegar no coração. E o coração vai bombear esse sangue com pouco oxigênio para o músculo. A grande pergunta, ele vai conseguir manter essa função muscular? Ele não vai conseguir produzir ATP, não é verdade? Então ele não vai conseguir manter um alto rendimento, uma alta performance de contração muscular. Então, se o seu paciente idoso tem problema respiratório, além dele ter problema respiratório, problemas de hipóxia, né, que é mal-estar, tonteira, sonolência,
ele vai ter ainda a dificuldade de manter em pé, de correr, de subir escada, né, mais para a questão do idoso. Então, esse é um aspecto. O paciente com problema respiratório, ele vai ter limitação no movimento. E qual é o pressuposto? É metabólico. Por isso que eu estou falando para vocês. Vamos supor que, em hipótese, tá, gente? Ele não tenha problema respiratório e nem muscular, mas ele tem um problema cardíaco. Mesmo que chegue um oxigênio legal para ele, o problema agora é que se ele começar a fazer exercício, eu não consigo oferecer o sangue para o músculo no tempo ou na intensidade que o músculo precisa. Então, nesse caso, eu estou reforçando isso aqui que foi dado na aula para vocês, mas se eu tenho aqui um problema cardíaco, o problema, mesmo com oxigênio no sangue, eu não tenho como ofertar esse oxigênio com o tempo, né, gente? E aí eu vou ter outra limitação para o movimento. Então, esse seria o nosso paciente 2. Desculpa, esse 2. E o último, eu vou pegar para vocês um paciente que tenha descondicionamento muscular. O que quer dizer? Ou fraqueza muscular. Vamos supor que isso seja possível tendo um pulmão bom e um coração bom. Nesse caso, veja bem, eu vou ter a chegada de oxigênio legal, um bombeamento legal, mas o músculo ele não tem um aparato para conseguir fazer ATP com esse sangue que está chegando. Basta você imaginar que o músculo preparado ele não tem apenas fibras, mas ele também tem mais mitocôndria, ele também tem mais vasos sanguíneos. A gente sabe que o músculo preparado ele tem uma capilaridade maior. E por que será então que o músculo aumenta a sua capilaridade? Exatamente para chegar mais sangue, mais oxigênio, eu conseguir produzir mais ATP. Então, um paciente que esteja ventilando bem, que esteja com a circulação boa, se a musculatura dele tiver sempre, se ele for uma pessoa sedentária, uma pessoa que não tenha trabalho muscular, eu sempre digo para meus alunos, o rendimento físico, ele não é uma coisa só da vontade. A motivação é essencial e determinante. Mas o músculo adaptado, ele prescinde de transformações bioquímicas e, portanto, metabólicas. Um músculo condicionado, ele funciona de uma forma completamente diferente estruturalmente. Ele vai ter maior vascularização, vai ter aumento do número de mitocôndrias, sem falar como que o sistema neuroendócrino consegue oferecer insulina, glucagon, noradrenalina, cortisol, para promover momentos de alerta, de luta e fuga, onde aumenta o consumo metabólico, e os momentos de estímulos parasimpáticos, colinérgicos, insulinérgicos, onde eu preparo esse corpo para refazer aquilo que ele gastou. Dou a dica para vocês que entender essa engrenagem, eu reforço que o nosso tempo é pouco, porque isso aqui daria um final de semana dando aula, né? Só esse esquema. Então eu destaquei ele, eu criei 3 casos clínicos para que vocês possam entender isso aqui na prática, né? Como terapeutas, como vocês vão interpretar isso na prática, não só com o exame, mas também controlando a intensidade, o volume do exercício, o volume e a proposta de reabilitação, não olhando o exercício, porque todo mundo é craque em prescrever exercício. Mas eu pergunto para vocês numa aula de pós-graduação, eu estou entendendo o porquê que eu estou prescrevendo? Como é que está acontecendo isso dentro do corpo do meu paciente? Infelizmente, na graduação, a gente nem sempre tem tempo para enfocar isso. Por quê? O aluno ainda não tem a questão prática. E o que eu espero é que vocês, ao enxergar um quadro desse e consigam aumentar essa leitura, na segunda-feira, quando você for pegar o seu paciente, você seja capaz de olhar o que está acontecendo dentro dele, né? O que está acontecendo na mecânica dele, na fisiologia dele, porque eu acho que aí vocês conseguem um salto bem legal para até entender como ele reage à sua proposta, né, aos seus exercícios. Muito bem. A gente fecha a ideia dos pressupostos, e a minha pergunta para finalizar é: quais são os pressupostos? Começamos com aquelas 3 palavrinhas que eu não vou falar mais, e a gente tentou enquadrar. Lembrando que a última, que é o feedback, a gente trouxe a ideia de controle
neurológico, né? E a gente entra na questão do sistema neuromuscular. Por quê e para quê? Eu queria muito que vocês percebessem algo extremamente importante. O músculo, ele não contrai sozinho. O músculo, ele não tem a capacidade de controlar a própria contração. Foi um mosquito, gente. O músculo, ele precisa de um feedback. Por isso é que eu falei para vocês. Tem que ter paciência para ver essa aula. O músculo só contrai por um comando neural, gente. Todo mundo já ouviu falar de placa motora, de junção mioneural. Se eu te desconectar o nervo do músculo, o músculo não contrai. Escuta. Se eu desnervar o músculo ou denervar e ele não contrair, ele não recebe sangue, ele não recebe comida, ele atrofia. Músculo denervado é músculo atrofiado na maioria das vezes, porque fica provado que para o músculo se manter, ele precisa de contrair. É assim que ele puxa sangue, né? No sentido bem grotesco da palavra. E o músculo ele precisa de obedecer primeiro um comando do sistema nervoso. Então, grava para mim e tenta ressignificar. O músculo, a priori, é um órgão efetor, ainda que ele tenha aferências. Mas o músculo, ele geralmente obedece um comando neurológico. Esse é um ponto. Por isso, quando eu falo de movimento, eu falo de neuromuscular. Quando eu falo de... tem um termo que é sinergismo, né? Que eu discuto na aula de tarde, mas o termo sinergismo, ele é primeiro neuromuscular, ele não é muscular. Que o músculo sem nervo não contrai. Então é uma longa história, mas lembrem-se, para eu entender comando motor, contração muscular e tudo mais, eu preciso entender que o músculo obedece comando. Tudo bem? E só para fechar com a nossa engrenagem maravilhosa. Olha o músculo aqui. Essa engrenagem representa todas do corpo? Claro que não. Tem algumas que eu nem coloquei. Mas olha onde está o músculo e o sistema nervoso é o que a gente vai entender agora. Ok? Então, veja, os movimentos são de grande importância biológica, psicológica, social e cultural, e é através deste que o indivíduo interage com o meio, além de representar um papel importante no nosso processo evolutivo. E blá, 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 blá. Então, o que significa movimento? Como ele é visto sob uma perspectiva de máquina, né, de elétrica, de contração, e quais os circuitos, eu cheguei a insinuar os circuitos que eu queria, né? Eu dei 2 circuitos para vocês, o primeiro do feedback do vídeo, que era de controle de vísceras, e o outro feedback era a partir daquele desenho na peça real, onde eu falei para vocês que entra, é associado para que dê uma resposta. E eu queria só dizer para vocês algo importante, quando eu coloco movimento é vida, porque felicidade é chupar jabuticaba no pé, como diria um grande psicanalista chamado Paulo Gaudêncio. E o dia que eu vi isso, eu fiquei pensando, o que quis dizer, né? Eu entendi muito rápido. Felicidade é você querer chupar jabuticaba e ir lá e voltar. É você querer trabalhar, ir lá e voltar. A verdadeira liberdade, gente, sem nenhuma outra intenção, por favor, a verdadeira liberdade é aquela liberdade que a gente sabe que pode ir e pode voltar, de preferência de forma autônoma. Então, parte da nossa felicidade e plenitude passa por essa nossa liberdade de ir e vir, que é tudo que a gente não está conseguindo hoje, né? Mas a nossa aula não é discurso político. Nesse caso, eu posso dizer para vocês que parte da nossa felicidade é saber que amanhã a gente pode levantar da cama e ir trabalhar. Vocês estão me desculpando, que de vez em quando eu dou umas pinceladas meio filosóficas, né? Mas eu não consigo ser um robô que só fale de algo como se não tivesse sentimento. Então, tudo que eu falo, eu acho que vocês têm que dar esse contorno, porque a gente precisa de afetividade nesse mundo, gente. Eu acho que se a gente faz aquilo que gosta, as coisas andam diferentes. E eu posso dizer para vocês, para essa reintrodução, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, o que valeria a pena? Bom, sem discurso político, eu falo para vocês o que eu sinto, mas eu acho que vale a pena esse momento pessoal. Eu não tenho vocês aqui na minha visão, que seria ótimo, mas eu acho muito importante de vez em quando dar essas quebras e mostrar que o nosso trabalho tem que estar envolto de
de afeto, de motivos, e que além de ganhar dinheiro, a gente também tem que proporcionar o bem-estar para os outros e sentir bem com isso. Enfim, meu nome é Enéas. Eu coloquei para vocês aqui, só para lembrar de como seria essa estrutura muscular, né? O músculo estriado esquelético, bonitinho, as fibras, até chegar no nível de sarcômero, tudo bonitinho. Um sarcômero, vocês estão vendo que é formado por actina e miosina, que tem a cabeça da miosina aqui. Calma, vai ser rápido, mas é importante eu daqui a pouco pontuar para vocês detalhes. Então vamos falar um pouco da fisiologia do músculo esquelético, que estava lá no nosso início, né, no nosso programa. E eu falo para vocês esse tipo de músculo, porque agora vai ficar até mais fácil. E depois eu fecho em contração muscular, certo? Bom, como eu tinha dito para vocês, aqui nós temos uma figura histológica mostrando aqui aonde a inervação entra em contato com a fibra muscular. Olha só as fibras musculares que tem mais bonito. E aqui a gente tem uma unidade motor, que é a junção do neurônio e uma fibra. Isso aqui pode ser visto também como placa motora ou junção neuromuscular, certo? Daqui a pouco vocês vão entender num vídeo como que isso aqui é sensacional, uma criação divina. Para que vocês entendam um pouco melhor, a gente tem aqui a formação das unidades motoras e placa motora no músculo estriado esquelético. Eu não tenho tempo de falar para vocês como é no coração, mas no coração não tem esse sistema. No coração, que é o músculo estriado cardíaco de controle involuntário, eu teria aqui um sincício, eu não teria unidade, né? Então, o sistema de contração do músculo cardíaco é uma varredura elétrica e não recrutamento fibra a fibra. Queria lembrar para vocês que o treinamento de força, ele aumenta essa capacidade e a ramificação desses neurônios para recrutar de uma forma mais interessante e síncrona maior quantidade de fibra. Então, isso pode acontecer com o treinamento, na verdade seria uma adaptação a longo prazo. Isso é bem interessante porque mostra que no treinamento nem sempre o volume muscular está ligado à força. Tem muitas pessoas com pouca massa muscular, mas que apresentam uma grande força porque ele aumentou essa rede e ela consegue recrutar várias unidades motoras de uma forma mais coordenada. Isso significa mais força de arraste, né? Isso aqui também é chamado esses neurônios também são chamados de motoneurônios. É muito bom mostrar a medula para vocês depois dessa ladainha, porque aqui a gente está mostrando uma saída que vem lá de cima e vai fazer esse músculo mover. Mas lembra que esse músculo também joga informação de como ele está, né? Então eu tenho o músculo como um órgão que é motor, mas ele também informa, através de fusões musculares, de tendões, ele informa o seu grau de tensão e estiramento. Então, o nosso corpo ele tem noção de como está o músculo, seu tônus e as suas propriedades elásticas. Aqui eu mostro para vocês a mesma coisa, que seria a relação da placa motora, da junção neural, é a fibra muscular. Tá muito fácil para vocês agora entender como esses músculos são comandados. A histologia todo mundo lembra, mas eu queria lembrar o que eu falei que era somático. Em muitas coisas, se vocês tiverem paciência, vai ganhando encaixe. Então, esse músculo aqui, ele obedece um comando cortical, voluntário, vem lá de cima, né? Então, aqui eu teria o córtex como o grande controlador e eu posso controlar esse músculo pela minha vontade. Pelo contrário, o meu músculo liso e o músculo cardíaco são controlados no nível do hipotálamo e tronco encefálico. E eu queria lembrar vocês que esses músculos lisos estão em torno dos tubos. Todos aqueles tubos que eu mostrei no começo da aula têm músculo em torno para controlar dilatando, vasodilatando, broncoconstrictando o volume da entrada de substâncias que devem ser ajustadas por metabolismo. E aqui o coração, né? Que ele tem a comunicação citoplasmática no sincício e ele tem uma característica diferente. Esses dois músculos são de controle involuntário, hipotalâmico ou tronco encefálico. E aqui o controle é voluntário, somático, porque as fibras neurais comandam isso com a minha vontade e
Para o músculo funcionar, eu preciso de uma integração neuromuscular. Aqui a gente olha mais uma vez a estrutura do sarcômero. Eu vou ser bem objetivo nessa lembrança para a gente ir caminhando para o fecho, né, do nosso assunto. Eu tenho aqui um sistema de cremalheira, pessoal, muito importante, né? O músculo ele contrai, é como se fosse um portão, aquela placa do portão que arrasta o portão, ou vocês podem imaginar a corrente da bicicleta, onde a coroa dentada ela encaixa num buraco e faz a corrente arrastar a bicicleta, né? Então eu tenho aqui uma estrutura que vai promover o arraste, né? Olha só, a miosina está aqui, a cabeça dela, a actina está aqui. Então vai acontecer isso aqui. Nos dois sentidos, imagina a actina aqui. Então quando contrair faz isso. Arrastando. E quando relaxar faz isso. Esse é o sistema de cremalheira ou catraca, né, em alguns livros. Veja, então, que quando encaixa a miosina, que é a verde, na actina e faz isso, as fibras encurtam. E quando ela desencaixa, então é preciso entender que para ter contração muscular, eu tenho que encaixar a miosina no sítio de ligação com a actina. É o que nós chamamos de pontes cruzadas, para poder contrair. Então lembrem, actina, cabeça da miosina e encaixe, contração muscular. Olha só a imagem de contração muscular. Que beleza. Aqui ficou no plano longitudinal, gente. Mas aqui eu tenho a contração muscular. Aqui o que eu tentei mostrar para vocês, o feedback deferente para a musculatura contrair. E nessa imagem eu queria que vocês tenham... Gente, qualquer vídeo da internet vocês veem isso com mais detalhe, né? Eu estou aqui só para nortear um pouco dessa ideia. Olha lá o sentido da seta e como a actina e miosina interagem, que são os filamentos, né, contráteis, são proteínas, né? Para encurtar o sarcômero, lembra que o sarcômero seria a distância dessas duas linhas Z. Então, aqui eu tenho uma unidade, e aí vai se repetindo. Então, eletricidade e encurtamento. Então, aqui só para vocês lembrarem essa figura clássica, onde eu tiro as fibras, os fascículos e tal, e eu separo um sarcômero. Aqui eu teria outro sarcômero, né? Então tem as faixas escuras, as faixas claras. As faixas escuras eu sobreponho a miosina junto com os filamentos de actina. Essa estrutura, ela não precisa ser decantada aqui, porque vocês já viram isso. Mas eu queria que vocês entendessem agora algo que ficou muito plantado na minha aula e que eu fico feliz se vocês estiverem conseguindo chegar até aqui. A gente falou do ATP, vocês lembram? Olha onde ele entra lá, gente, por favor. Vocês estão vendo que o ATP ele vai fosforilar a cabeça da miosina e ela vai se ligar ao sítio ativo da actina? Olha lá. Eu estou mostrando essa figura, claro. Mas, Helder, isso daí o músculo está contraindo, ele precisa do sistema nervoso, sim. Mas olha, esse ATP que faz o músculo contrair, gente, ele vem da respiração aeróbica, um pouco da anaeróbica, né? Mas esse ATP, ele veio lá do oxigênio e da glicose que entrou na mitocôndria. Lembra da engrenagem para mim? E esse ATP, ele vai depender da chegada de oxigênio e glicose. Ele vai depender do sistema respiratório. Para eu produzir o ATP para o músculo contrair, eu preciso de insulina para pôr essa glicose para dentro. Eu preciso do coração para levar os nutrientes para a circulação. Mas para a glicose entrar, eu precisei do sistema digestório para a comida entrar. Então, a contração muscular é um produto de várias outras tarefas de outros órgãos. Cara do céu, vocês tinham que viver para escutar isso. É muito comum na fisioterapia e na educação física a gente olhar o músculo e se encantar pelo movimento. O movimento é encantador.
Mas lembrando o Oswaldo Montenegro, a gente não pode se encantar mais com a rede do que com o mar, né? Quando alguém encanta com a rede e esquece o mar, talvez sobreviva, né? Mas de repente, se o mar estiver revoltoso, a rede pode não ser a solução. Então, metáfora à parte, eu queria que vocês olhassem para esse esquema e imaginassem um detalhe. Aí está mostrando uma contração muscular. Mas o que foi necessário para eu produzir esse ATP para ter essa contração muscular? Porque aí agora a gente fala de pressupostos, né? A gente fecha a ideia de pressupostos. Então, para eu ter ATP, eu preciso dessa engrenagem completa do corpo inteiro enquanto força-tarefa. Eu só queria lembrar para vocês a molécula do ATP, para quem quiser, processo de respiração que produz esse ATP, e para vocês terem a noção de como é importante respirar e comer, né? O ATP é usado para produzir calor, manter a homeotermia e manter temperatura interna. Ah, como valeu a pena a falação. Manter a temperatura interna é manter condições metabólicas por ação enzimática. Processo de contração muscular é o que vocês estão vendo. Transporte através das células, síntese de substâncias. Gente, para tudo. Para tudo. Olha para que você respira, come, tem pulmão, tem sistema endócrino, tem feedback, tem tudo. Vida significa gasto energético. Eu preciso fazer bagunça na cabeça de vocês. Tá bom. Eu vou arrumar. Tá bom. Então, veja bem. O que vocês acabaram de perceber na minha... Eu estou fazendo uma engrenagem paralela, mas a aula está ficando como se fosse uma bola de neve. Olha onde a gente chegou falando de fisiologia, falando de metabolismo, falando de mecanismos e de funções de órgãos. Posso dizer para vocês que se a dificuldade da fisiologia é entender essas condições, não é entender que o coração bombeia sangue, que o pulmão troca gases. Isso não é difícil. O difícil é para que fazer isso. Eu queria que vocês descobrissem, aprendessem o porquê ter fisiologia, o porquê ter órgãos em diferentes sistemas. Eu coloquei essa imagem aqui para falar de tipos de fibras, não é um assunto que dá tempo da gente discutir, mas que fica o sinal. Veja que aqui eu coloquei para vocês as características bioquímicas de uma fibra e a sua capacidade oxidativa, atividade ATPase, né, que quebrar o ATP, que foi aquele videozinho. Esse aqui está tendo a ação de uma enzima ATPásica, que quebra o ATP para produzir energia. E as propriedades musculares e tal, mas eu queria lembrar vocês rápido. O músculo é classificado conforme a sua capacidade de produzir ATP. O tipo de fibra, se é rápida ou lenta, né, se é vermelho ou não, se é aeróbico ou não, depende do meio e qual via ele vai produzir o ATP. Só queria lembrar que o ATP ele pode ser produzido via anaeróbica no citoplasma, 2 ATPs, né, que é chamado via anaeróbica. Essa via anaeróbica ela pode produzir ácido lático, quando ele quebra a glicose meio, né, pela metade, e o ácido pirúvico ele vira ácido lático, ele se transforma em ácido lático. Então a respiração anaeróbica pode ser lática, e quando eu não uso a glicose, eu uso como transportador de fosfato para fazer o ATP, eu uso a creatina. Eu tenho o sistema ATP-PC, que é o sistema de fosfocreatina, né? ATP, né? Fosfocreatina. E a creatina, ela consegue rebocar um fosfato e fazer ATP para as contrações vigorosas de pouco tempo, né? Então, pra vocês terem uma noção da importância do que eu estou tentando mostrar para vocês. Eu tenho a glicólise anaeróbica e eu tenho o sistema fosfocreatina, né? E fosfocreatina é para muita força, o sistema lático, anaeróbico lático, é para 180 segundos de repetição dessa força, um pouco menor. E quando eu entro na via aeróbica, a via aeróbica já seria para contrações em maior tempo e menor intensidade. Bom, antes de virar bagunça na cabeça de vocês, eu só quis dizer que
eu classifico o tipo de exercício, eu classifico o tipo de fibra muscular, entendendo metabolismo no músculo, produção de ATP. Você é objetivo. Quer entender um pouco de como as fibras são classificadas? Não estuda a fibra. Estuda primeiro como ela produz ATP. Fica a dica. Se você entender como é produzido o ATP, aí você olha para o músculo. Porque o músculo ele pode até mudar o perfil. Eu queria que vocês lembrassem uma coxa de galinha caipira que vive fugindo dos gambá e das raposas. Se você pegar a coxa dela, vai estar vermelha. E vermelha porque tem mais sangue, tem mais mioglobina, né? Que é um pigmento parente da hemoglobina que segura o oxigênio e libera quando precisa. E se você pega uma galinha de granja, a coxa é branca, porque ela vive enclausurada, certo? E diz a lenda que você pode pôr uma galinha de granja no terreiro que de repente ela pode mudar as fibras. Então é isso que eu queria que vocês percebessem, né? Aqui tem a ideia de contração. Eu não vou falar detalhes, mas aqui eu vou falar só uma vez, porque vocês podem depois repetir o vídeo, dar pausa, mas eu teria vermelho a cabeça da miosina. Em laranja Itaú eu tenho actina. Como se fosse um carrapato na cabeça da miosina verde, eu tenho ATP. Eu tenho as moléculas de o complexo troponina e tropomiosina. A troponina são essas 3 bolinhas, cor de rosa aí, não sei se é choque, sei lá. E a tropomiosina seria esses filamentos azuis. E aqui eu estou fazendo uma síntese de como o músculo contrai. Como vocês têm tempo de pausar, eu posso falar de uma forma mais linear. Veja que a cabeça da miosina ela tem que se ligar ao sítio ativo da actina. Mas para ela se ligar, ela precisa ser excitada. Então vocês vão ver que um triangulinho, um conezinho que representa o magnésio, essa história é longa, mas vamos lá. Quando eu quebro o verde, acende a cabeça da miosina. Quer ver? Presta atenção. Fosforilou. Olha o ATP rendendo. Quando o ATP fosforila a cabeça, ela fica doida para ligar. Então vamos lá. Ligou, ligou, ligou. Mas o mais interessante é vocês perceberem que a troponina rosa, vamos voltar antes, a troponina rosa, ela está bem em cima de onde a cabeça da miosina liga. Quer ver? Veja, ó. A troponina saindo. Sai troponina, aqui ela vem, ó. No que ela sai, a ligação. Saiu a ligação. Agora presta atenção. Ligou, saiu. Ligou, saiu. Vamos agora simultâneo. Ao mesmo tempo que eu fosforilo a cabeça da miosina, eu arrasto a troponina e libero o sítio ativo. Olha lá. Olha lá. Liberei o sítio ativo. Sai, arrastei. Gente, me ajuda. Vocês estão vendo que tem uma bolinha amarela caindo e ela vai expor o sítio ativo? Olha a bolinha amarela. Virou bagunça, né, gente? Eu queria tanto estar com vocês presencial para mostrar isso com as mãos e pôr todo mundo para falar de contração muscular, como se fosse um ritmo, uma dança, mas infelizmente a nossa aula é sistema remoto. Então, veja bem, isso aqui é a contração muscular. Atores. Eu tenho o cálcio, que é o amarelo, troponina, miosina, tropomiosina, depois vocês revisam isso. E eu só queria um detalhe. Esse cálcio está vindo da onde? E quem está liberando ele? Eu vou fazer uma pergunta que eu quero a resposta só olhando no vídeo. Por que sem ATP não há contração muscular? Só olha no vídeo. Por que sem cálcio não há contração muscular? Só olhando no vídeo. Vocês não vão ter a oportunidade de eu mostrar, mas eu tenho certeza que vocês são capazes de ver e de descrever. Agora, se eu for falar para vocês que a ATP precisa de glicose, de oxigênio, de coração, de pulmão, aí já deu, né, gente? Acho que já foi. Então, grava para mim aqui o cálcio e eu vou perguntar como ele é liberado, de que forma é liberado, onde ele está, como que ele chega no músculo. Aqui
eu tenho várias fibras musculares no sentido longitudinal, né? O sarcômero continua aqui, só que ele está em pé. Discos do sarcômero, né, gente? Então, eu tenho os cilindros, que são as fibras musculares, eu tenho a membrana da célula muscular, e aqui eu tenho a invaginação dessa membrana. Outra invaginação no sentido transverso do músculo. Isso aqui forma um tubo, que a gente chama de túbulo transverso ou túbulo T. Eu vou dar tempo. Túbulo T, ele vai ter... túbulo T vai ter. Ele vai ter um buraquinho aqui, por onde ele vai capturar o cálcio do líquido extracelular. Então, vou tentar ajudar vocês. Então, vamos supor que o cálcio está aqui. Que ruim que eu peguei a mesma cor. Através do túbulo T, esse cálcio entra. Agora, o cálcio vai ficar armazenado nesses túbulos achatados aqui, ó, esses canalículos, a partir do túbulo T. Esses canalículos que vocês estão vendo são vesículas e túbulos achatados. Vocês um dia devem ter estudado isso. Esse aqui é o retículo endoplasmático da célula. Só que a unidade aqui é o sarcômero. Então, não fica assustado quando vocês leem retículo sarcoplasmático. É o retículo endoplasmático do sarcômero. O cálcio, então, ele é armazenado no retículo sarcoplasmático. Pergunta. Olha essa imagem. Essa figura é da actina e miosina. Olha a actina e miosina aqui de onde vem, gente. Ajuda eu. Me interessa esse cálcio ficar retido no retículo sarcoplasmático? Fala que não. Já estou até imaginando a presença de vocês. Então, vejam. Muito importante que eu vou falar. Quem vai liberar esse cálcio para ele se ligar à troponina, ajuda eu, quem? Quem vai dar uma eletricidade e provocar uma perturbação na membrana do retículo sarcoplasmático e promover a saída do cálcio para ele ir lá para a troponina fazer a contração no sarcômero. Ele, gente, é o sistema nervoso. Aquela placa que eu falei para vocês, quando o impulso nervoso ele chega nesse nível da placa motora, ele promove uma perturbação no retículo sarcoplasmático e aí o cálcio vai vazar e vai fazer a contração muscular. Então vamos voltar lá. Ó, esse cálcio que vocês estão vendo descer aqui, ele veio lá do retículo sarcoplasmático. E quem liberou ele foi o impulso nervoso. Dá para entender que sem impulso nervoso não tem contração muscular, porque eu não vou liberar o cálcio? Então, sem inervação, músculo não contrai. Esse é um olhar, é uma perspectiva mais imediata e simples pelo tempo que nós temos. Então, o músculo, ao agir na fibra muscular, ele promove a liberação desse cálcio e esse cálcio vai chegar nos filamentos de actina e miosina. E vai estudar isso, porque isso é coisa de fisioterapeuta, de professor de educação física. E vocês têm que ser craques nisso. Ó, para quem já é craque, desculpa aí, mas eu tentei só reforçar. Desculpa eu estar sendo óbvio, tá bom? Cara, eu sou apaixonado nesse desenho. Eu vou deixar vocês olhando ele 20 segundos. Bom, gente, esse esquema ele sintetiza tudo, né? Dá para entender a importância de entender pressupostos do movimento, porque eu posso dizer que esse esquema ele sintetiza tudo que a gente estava querendo falar. Veja que eu tenho um axônio do neurônio e eu estou liberando acetilcolina, que excita, que despolariza a fibra, tem acetilcolina na jogada. E vocês vão ver claramente que eu tenho aqui os filamentos de miosina arrastando os de actina, mas eu preciso do cálcio. Agora me ajuda. Olha o tanto de ATP aqui sendo liberado para a mitocôndria para isso acontecer. O cara que fez isso, ele tinha que ganhar um prêmio. Sensacional. Esse esquema ele sintetiza praticamente tudo.
Se vocês tiverem tempo de traduzir aqui para todos os participantes do processo, e se vocês conseguirem explicar isso aqui, cara, vocês vão conseguir dar muito passo aí pela frente. E eu acredito. Então, a tarefinha é vocês entenderem isso. Que eu já tinha falado para vocês. Olha o barato. Fico muito contente de vocês terem me tolerado nesse processo. Queria muito conhecer, conversar com vocês, mas infelizmente não tem tempo. No final da aula eu falo do meu Instagram, do meu contato para que vocês de repente possam dialogar comigo, participar eu tenho dificuldade de ser midiático, né, mas é uma necessidade hoje, porque não sei nem dar aula, é um novo perfil, mas eu gostaria muito de estar acompanhando vocês aí nessa caminhada, né? Então, meu Instagram é Salles Elder, e vocês podem, eu publico algumas coisas lá bem legais, e estou pensando em fazer uns cursos, independente se você gostou da aula ou não, caso vocês tenham de repente sentido que alguma coisa ligou e alguma coisa valeu a pena, eu queria muito que vocês contassem comigo e a gente pudesse, de repente, crescer juntos, tirar dúvidas e tudo mais, e eu até aprender muito com vocês também, tá? E a gente faz isso aqui por amor mesmo. As meninas me convidam e eu tô aqui. Então, veja bem, gente, para finalizar mesmo, eu tenho um cara que está escrevendo. Quando alguém escreve, eu sinto o lápis, eu tenho a intenção da letra, né? Mas vamos pensar no movimento. Esse movimento é voluntário ou involuntário? O músculo, ele se adapta à força, à coordenação, se adapta ao que eu estou querendo, certo? Então, vamos ver a mãozinha desse cara lá. Olha a musculatura. O tato aqui, de acordo com o que ele está pressionando, está enviando a informação de entrada. Chega via posterior na medula. Isso não precisa que a aula não é de neuro, mas chegou atrás da medula. Projetou pelo tálamo, foi no córtex. Então, grava para mim. Olha a via sensitiva. Eu não estou falando de neuro, eu estou falando desse movimento. Eu estou falando de integração neuromuscular. Então, ele vai provocar essa informação e quando ele vai escrevendo, ele vai moldando. Então, ele está fazendo uma tarefa que é cíclica. Essa informação chegou lá no córtex, gente, ó. No córtex cerebral, eu tenho neurônios de associação. E aí esses neurônios de associação estão imaginando o que ele tem que escrever, se é um recado, se é uma prova, se é uma lista, se é uma compra, se ele tem que pagar boleto, essas coisas. Então, tem uma associação aqui em outras áreas. E conforme o que ele vai sentindo e pensando e percebendo, ele vai comandando a descida, que sai anterior. A entrada é atrás e a saída é pela frente. Não extrapole o raciocínio. E esse neurônio vem. Olha onde ele vai determinar a sua interação. Manter a postura e a contração para que esse movimento seja executado. Ô, gente, que alegria poder chegar nesse ponto com vocês. Vocês perceberam que é por feedback que ele está tendo esse controle? E esse feedback, ele não é visceral? Ele é somático porque está indo para o córtex? Quem já esqueceu é só voltar à aula que você vai entender o que eu elaborei para vocês. Só vai entender a aula quem vê ela do começo ao fim. Quem desistir no meio vai perder porque não vai conseguir entender como eu criei essa engrenagem da aula. Não é a engrenagem lá, né, do Hosserman, mas a engrenagem para que vocês criassem uma coerência, né, no que eu estou tentando pôr. Além de eu ter colocado para vocês o plano de aula. Então, veja bem, aqui eu tenho literalmente um feedback que retroalimenta e mantém esse movimento. Aí muita gente vai falar, mas isso vale para qualquer movimento voluntário? Basicamente sim. Vale para outras tarefas, dirigir um carro, subir escada, chupar jabuticaba no pé, né? Vale. Então aqui eu tenho um feedback, eu tenho um controle motor, eu tenho pressupostos para que a gente entenda o que é o movimento. É óbvio que a gente trabalha com reabilitação, a gente trabalha com fortalecimento e condicionamento físico, e eu queria que vocês, a partir de agora, entendessem o que seria essa integração neuromuscular. Mas quando eu falo de integração neuromuscular para pensar no movimento, eu tenho que pensar que tanto o neurônio quanto o músculo precisa de oxigênio, glicose, de sangue, de hormônio, de tudo.
o movimento é uma integração neuromuscular para efetivar. Mas para que todo esse cenário ocorra, eu queria trazer à tona as nossas engrenagens, eu queria trazer à tona aquela imagem dos sistemas de tubos, eu queria trazer à tona o início da aula, quando eu falei da importância de saber o que é metabolismo, né, de manter as condições internas, de manter essa situação de informação, né, o tempo todo a vida é dinâmica, tudo está chegando e saindo para manter condições adequadas. E aqui eu coloquei para vocês um tipo de controle motor, mas eu queria que vocês imaginassem todas as outras tarefas, fossem capazes de entrar na fibra muscular, entender por que eu preciso do impulso nervoso, por que eu preciso do cálcio, por que eu preciso do ATP, tá? Isso tudo vai ajudar muito vocês a progredir, seja na prescrição, seja no diagnóstico, na prescrição, seja no entendimento, na interpretação, até o ponto de o que você não saber, você saber encaminhar, né? Então eu espero que eu tenha, com essa conversa toda, despertado um pouco de paixão nesse assunto, mas a necessidade de vocês construírem o próprio jeito de olhar para a fisiologia. Então me permitam. Helder, o que você quer? Eu quero que vocês criem o jeito de vocês olharem a fisiologia. Cada um tem. É claro que é uma ciência, é claro que tem caminhos obrigatórios, mas cada professor que você teve de fisiologia, cada professor de fisiologia que você for ter, vai olhar de uma maneira e vai, de repente, pintar com a sua tinta aquilo lá, aquela tela. E teria outras condições para eu estar falando para vocês, que eu vou falar mais à tarde, tá certo? E eu queria realmente fechar nossa aula com esse olhar de controle neuromuscular. Eu poderia até voltar tudo que a gente viu como se fosse um feedback, né? Olha o tanto que nós caminhamos. E basicamente justificar para vocês o cumprimento da nossa parte, né? Do que nós propomos em relação a oferecer para vocês esse vídeo para vocês conduzirem e organizarem o assunto. Então, a gente falou de pressupostos fisiológicos, falamos de sistema neuromuscular, falamos um pouco da fisiologia do sistema musculoesquelético e vão guardar vocês nessa fronteira entre o sistema nervoso e as vias que vocês vão enxergar no próximo vídeo. Eu tinha postado um tutorial para que vocês entendessem a parte prática disso. Seria uma imagem, trabalhar essa imagem aqui, se vocês podem pedir, que eu acho que as meninas postam para vocês, para a gente entender como que um estímulo chega, como que ele é associado até ir para o músculo, para que seja feito um ato motor, um controle motor voluntário, principalmente, certo? Com isso, eu concluo aí parte do meu plano, né, do planejamento para vocês, e espero que vocês sejam bem-sucedidos. Foi um prazer e desejo muito que todos vocês se apaixonem pelo que faz, e eu não poderia deixar de cutucar. Falou em saúde, falamos em metabolismo, feedback e homeostasia, e não tem como ter um profissional de saúde que não tem uma boa ideia, que não tem uma visão amadurecida do que é fisiologia. E pensem comigo, não basta saber o que o coração e o pulmão faz. A gente tem que entender por que eles existem. E foi o que eu quis falar para vocês. Um grande abraço e a gente se vê por aí, né? Nessa vida aí. Vamos torcer para tudo dar certo e que vocês sejam plenos na medida do possível. Foi um grande prazer. Gratidão a todos. Tudo de bom.